Olá! A partir desta aula, nós daremos início à edição 2015 do curso preparatório para o candidato à primeira habilitação. Nós vamos falar nesse curso sobre legislação de trânsito, envolvendo normas de circulação, infrações e penalidades, sinalização de trânsito. Vamos falar sobre direção defensiva, primeiros socorros, meio ambiente e cidadania e também mecânica. Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e você está no autoescolaonline.net. Seja bem-vindo. Bom, nós vamos começar falando sobre os pré-requisitos ao candidato à habilitação. Pré-requisito quer dizer, requisito diz respeito a exigências. Quais as exigências que o candidato precisa preencher para poder tirar a sua habilitação? E que quando diz pré, nos traz o sentido de antecipação, quer dizer, antes mesmo do candidato se matricular, ele já precisa preencher esses requisitos, que são ser penalmente imputável, saber ler e escrever, possuir documento de identificação, possuir CPF. O que é ser penalmente imputável? Quer dizer, alguém que responda pelos seus atos perante a lei. É muito comum eu ouvir pessoas perguntando o seguinte: se eu me emancipar, se eu for um cartório acompanhado dos responsáveis, meu pai, minha mãe, e fizer a minha emancipação, atingindo então a maioridade, eu posso tirar a habilitação mesmo antes de atingir os 18 anos? Não pode, porque essa emancipação que você faz no cartório com o consentimento dos seus pais é uma emancipação civil. E aqui, conforme vocês podem ver na tela, o que é exigido para o candidato à habilitação é ser penalmente imputável e não simplesmente ser maior de 18 anos. Se na sua prova, inclusive, caiu uma questão afirmando que para tirar a habilitação precisa ser maior de 18 anos, é um requisito ser maior de 18 anos, está errada essa opção, está errada essa alternativa, porque não é ser maior de 18 anos simplesmente. Você tem que ser penalmente imputável. E esse penalmente imputável está relacionado à sua imputabilidade penal, o que não tem nada a ver com a sua emancipação civil. Ainda que você atinja a maioridade civil mediante uma emancipação, você ainda assim não responde penalmente pelos seus atos. Por isso que você não pode tirar a habilitação antes dos 18 anos mesmo. Não tem como. Esse ser alfabetizado se limita a isso mesmo, somente ser alfabetizado. Não será exigido do candidato nenhuma comprovação de escolaridade, nenhuma. É comum a gente ouvir também pessoas dizendo que a partir de tal data vai começar a exigir segundo grau para poder tirar a carteira. Segundo grau que hoje é o conhecido ensino médio. Gente, isso é boato, isso não existe. E eu posso afirmar que dificilmente existirá, porque atualmente a escolaridade exigida para tirar a habilitação é nenhuma. Nenhuma. Você não precisa comprovar que tem nem primeira série, o primeiro ano do ensino primário. Como é que de uma hora para outra eles vão passar a exigir ensino médio? É uma coisa sem fundamento, isso é boato popular, então não caiam nessa. Basta que você saiba ler e escrever, que tenha aprendido pelos métodos possíveis, sozinho, com seu pai, com sua mãe, seja com quem for, mas basta que saiba ler e escrever. Quando diz possuir documento de identificação, está relacionado a documentos que o identifique, como o RG, ou popular documento de identidade, carteira de trabalho, passaporte ou qualquer outro documento com foto que o identifique. E possuir CPF. Somente o número do CPF já basta, sabendo que atualmente a Receita Federal não emite mais o cartão de CPF. Por isso, aqui consta, não precisa do cartão CPF. Conseguiram ver aí quais são os pré-requisitos ao candidato à habilitação? Pois é, ele precisa preencher esses pré-requisitos mesmo antes de matricular para tirar a sua habilitação. Isso é questão de prova, espero que vocês tenham anotado. O processo de habilitação tem a duração de 1 ano.
a contar da data de cadastro do candidato no RENASC e no sistema BINCO. RENASC significa Registro Nacional de Condutores Habilitados ou Carteiras de Habilitação, como você preferir. E sistema BINCO, BINCO quer dizer Base Índice Nacional de Condutores. Ambos são sistemas de informação onde ficam armazenadas as informações dos candidatos à habilitação. O processo de habilitação diz respeito ao passo a passo, às etapas que o candidato precisa percorrer até conseguir a sua habilitação. Como vocês puderam observar, a duração desse processo é 1 ano, em alguns estados, prorrogável por mais 1 ano. Os exames médicos e psicológicos, aqueles feitos lá na clínica, têm a validade de 5 anos. Os exames necessários para a obtenção da habilitação são: aqui nós temos em 3 etapas. Na primeira etapa, nós vamos fazer a avaliação psicológica e também a avaliação física e mental. É aquela feita lá na clínica, que o pessoal, por hábito, chama de exame psicotécnico. A segunda etapa consiste na parte teórica do processo de habilitação, onde o candidato, primeiramente, vai ter que frequentar um curso teórico-técnico em autoescola e, depois de cumprida a carga horária obrigatória nesse curso, ser liberado para fazer o exame teórico-técnico, ou seja, a prova de legislação. E a terceira etapa consiste na parte de prática de direção, onde também o candidato tem que frequentar curso prático de direção veicular em autoescola e, depois de cumprida a carga horária obrigatória, ser liberado para prestar o exame prático de direção veicular. Conforme vocês puderam observar, a segunda e a terceira etapa são precedidas de cursos preparatórios. Para fazer a prova de legislação, primeiro o candidato precisa passar pela carga horária obrigatória no curso teórico e para fazer a prova de direção da mesma forma. Esse treinamento que vocês estão recebendo aqui comigo, ele é um treinamento complementar. Ele não substitui as aulas obrigatórias na autoescola. Nós vimos que para fazer a prova de legislação, o candidato precisa passar primeiro por um treinamento, um curso teórico com a carga horária obrigatória em autoescola. E é justamente sobre esse curso que eu quero mostrar para vocês aqui agora. A carga horária obrigatória no curso teórico equivale a 45 horas aula. Hora aula equivale a 50 minutos. Portanto, vocês terão que passar por 45 aulas de 50 minutos. Na sua prova, vai perguntar qual é a carga horária obrigatória para esse curso. Essa é a resposta. Todavia, eu fiz questão de especificar aqui para vocês como é que essa carga horária é distribuída dentro das disciplinas que vocês vão estudar nesse curso. Isso não vai perguntar na prova de vocês. Pode até perguntar quais são as disciplinas, mas qual a carga horária para cada uma delas, eu não acredito que vá acontecer. Então, vocês vão estudar legislação de trânsito, com 18 horas aula, direção defensiva, com 16 horas aulas, primeiros socorros, com 4 horas aulas, meio ambiente e cidadania, com 4 horas aulas, e mecânica básica de veículos, com 3 horas aulas, totalizando então as 45 horas obrigatórias. E observem, é um curso presencial onde a identificação é feita de forma biométrica, coleta digital. Nós vimos também que para fazer a prova prática de direção, o candidato precisa passar por curso ou treinamento prático obrigatório em autoescola e também tem uma carga horária a ser cumprida. Vamos ver? Muito bem, nós devemos considerar aqui 2 situações, sendo a primeira habilitação ou sendo adição ou mudança de categoria. Vamos considerar também o fato de ser uma habilitação na categoria A, uma habilitação na categoria B ou habilitação na categoria C, D ou E.
A primeira habilitação para o candidato que está fazendo a categoria A carga horária obrigatória equivale a 20 horas aula. Essa também é a carga horária obrigatória para o candidato que está tirando a ACC, ou seja, autorização para conduzir ciclomotores. Não chega a ser uma habilitação de categoria A. Nós vamos ver mais adiante detalhes ou mais detalhadamente sobre o que é essa ACC. Por enquanto, se limitem a saber que tanto para a categoria A quanto para a ACC, a carga horária obrigatória para o candidato à primeira habilitação é de 20 horas aula. Se for a categoria B, a carga horária obrigatória é 25 horas aulas. E como nós sabemos, para as categorias C, D e E, não existe a possibilidade sendo a primeira habilitação. Obrigatoriamente o candidato vai ter que iniciar pela categoria B e depois, com o tempo, fazer as mudanças de categoria. Portanto, aqui não tem prazo estabelecido, eu coloquei XX. Sendo adição ou mudança de categoria, isso quer dizer o candidato que já tem uma habilitação e pretende tirar outra. A carga horária é a seguinte: 15 horas aulas, sendo a adição da categoria A, ou também a adição da ACC. 20 horas aulas, sendo a adição da categoria B. E 15 horas aulas, sendo para mudança, tanto para a categoria C, quanto D, quanto E. Aqui nós temos o simulador de trânsito. O simulador atualmente não é obrigatório nas autoescolas. Aliás, isso fica a critério do Detran. O Detran do Rio Grande do Sul, por exemplo, tornou obrigatório o uso dos simuladores em autoescola. Mas aqui em Minas Gerais ainda não é obrigatório. Esse simulador é o seguinte: 30% das aulas podem ser realizadas nele. Observem que ele é um simulador que simula aulas práticas de direção para automóvel. Portanto, ele só pode substituir as aulas para o candidato na categoria B, obviamente. 30% dessas aulas podem ser no simulador. E tem também as aulas noturnas. 20% das aulas precisam ser realizadas em período noturno, e elas podem ser feitas no simulador.